Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 5 de junho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos capítulo 12, versículos 18 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós estáis muito enganados. E Jesus afirma isso por quê? Ou com relação a quê? Devido a quê? Anteriormente ele falou. Porque eles não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja, meu povo, quando a gente não conhece a Sagrada Escritura, e claro, para nós hoje é preciso ressaltar, nós hoje sabemos que a palavra de Deus não está contida somente na Sagrada Escritura. Eu costumo dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. Por exemplo, a nossa fé cristã católica tem um tripé, né? Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. O próprio São João, no seu Evangelho, lá no final, vai dizer que Jesus fez muitas outras coisas que, se fossem escritas, penso eu, que o mundo não caberia de tanto livro. Então, nem tudo está escrito, nem toda a palavra de Deus foi escrita. E onde é que ela está? Na Sagrada Tradição, na tradição oral, ao longo dos anos, dos séculos, né? E aí temos o magistério, para conservar o depósito da fé e transmitir. Por isso, Sagrada Escritura, mas não só. Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Então hoje nós poderíamos atualizar essa palavra e dizer que muitos estão muito enganados. Por quê? Por não conhecerem a Escritura, por não conhecerem a tradição e o magistério da igreja. Daí é que vem a falta desse conhecimento, cria-se uma mentalidade contrária àquilo que nos veio por revelação divina. Veja, meu povo, mas vamos voltar para o texto, né? Jesus diz para os saduceus, né? Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus?
como é um problema sério a falta do conhecimento da Sagrada Escritura e como é necessário o conhecimento da Escritura Sagrada. Por isso que em nossas paróquias, as nossas paróquias devem promover estudos bíblicos. Não somente que é bom, que é importante, uma leitura orante, isso é bom. Uma leitura partilhada em grupo, cada um diz o que pensa. Não, às vezes o que as pessoas pensam está completamente contrário. Mas o estudo é necessário. O estudo bíblico não é só para o padre, não é só para a freira consagrado, não, é para leigos, para todos batizados. E é uma necessidade isso, porque tem muita gente se perdendo por falta do conhecimento. Veja, por que tantas seitas? Porque não conhecem a Sagrada Escritura. É um problema, cada um interpreta do seu jeito, do jeito que quer, do jeito que acha que é o certo. Por isso que o católico, ele nunca lê a Bíblia sozinho. O católico sempre lê a Bíblia com a igreja. Por quê? Porque, como diz São Paulo, a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. São Paulo diz isso a Timóteo. Então, é necessário ouvir a igreja, a fé da igreja. A nossa fé é a fé da igreja que recebemos da igreja. Então, precisamos desse conhecimento e conhecer o poder de Deus para termos a mesma mentalidade de Cristo. E para pensarmos de uma forma correta sobre as coisas do céu. Uma vez Jesus falou, né? Se vocês não me entendem nem quando eu falo das coisas da terra, quanto mais se eu falar das coisas do céu. Isso é uma verdade ainda hoje. E como nós precisamos aprender mais sobre as coisas do alto, as coisas do céu. E por que eu digo isso? Veja, aqui os saduceus não acreditavam na ressurreição. Colocaram um caso para Jesus. Jesus respondeu. 7 irmãos que casaram com a mesma mulher não deixaram descendência. Na ressurreição, qual deles ela será a esposa? Jesus respondeu, de nenhum. Porque na ressurreição não tem mais isso. No céu não tem mais sacramento. Acabou-se. É a visão beatífica de Deus. Acabou. Felicidade sem fim. Não tem mais sacramento. Né? Ou seja, eles não entendiam nada a respeito das coisas celestes. Como no caso do casamento. Após a morte. Não existe. O casamento é até que a morte separe. Acabou. Morreu, acabou. No céu não tem casamento, não. Mas volto a frisar aqui com relação de nós procurarmos sempre nos aprofundar sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do alto. Estude a Bíblia, estude o catecismo da igreja, estude o magistério da igreja. Mergulhe, se aprofunde no seu conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do alto. Isso é necessário. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.